Fala, meu povo! Tranquilo? Bom, bora continuar falando um pouco mais sobre clima. A gente falou sobre fatores e elementos do clima. Fatores que vão influenciar diretamente o clima de qualquer lugar que você analise. Dentre esses fatores, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, corrente marítima, vegetação, relevo. São vários fatores que vão influenciar diretamente o clima de alguma região. A gente também falou sobre climas no Brasil, as principais características, como é que eles estão concentrados, quais são as suas características, como é que ele vai estar distribuído pelo território. A gente também falou sobre um gráfico que é importante, que é o gráfico conhecido como climograma. O climograma é um gráfico que vai te indicar a diferença de umidade e temperatura durante o ano. A linha sempre vai te mostrar a temperatura e a coluna sempre vai te indicar a umidade. Dica bacaninha para você guardar. Sempre que você vê um climograma onde a linha de temperatura está com a barriga voltada para cima, significa que ali eu estou analisando uma área do hemisfério norte. Se essa linha está com a barriguinha voltada para baixo, significa que eu estou analisando uma área do hemisfério sul. E como eu sei isso? Pelas estações do ano. Pegando exemplo aqui no hemisfério sul. Início e final do ano eu tenho a estação do verão. Significa que a linha de temperatura vai ser mais alta. Meio do ano vai ter o inverno, então vai cair a temperatura e volta a subir novamente no final do ano. E vai acontecer o oposto no hemisfério norte, onde a temperatura vai começar baixa, meio do ano vai subir e depois ela vai cair novamente. Então lembra, região do hemisfério norte, barriga voltada para cima. Região do hemisfério sul, barriga voltada para baixo. Beleza? Show de bola! Agora a gente vai analisar de forma mais direta os principais climas que existem no mundo, suas principais características. Bacana? Primeiro, o clima polar. O clima polar eu vou encontrar em regiões de alta latitude. Lá eu encontro baixíssima umidade. Outra característica, lá eu encontro um inverno que é rigoroso e longo. Pode durar 9 meses. Lá já foi registrado na Antártida temperaturas de menos 88 graus. Eu também posso encontrar, mas não é tão frequente assim, temperaturas um pouco acima de 0 graus. Isso se você observar latitudes um pouquinho mais inferiores ainda na área polar. Quanto mais você sobe de latitude, menos tem essa característica de um verão onde eu encontro temperaturas acima de 0 graus. Beleza? Mas as temperaturas no normal vão ser abaixo de 0 graus. Show! Outro clima, o clima temperado oceânico. Qual vai ser a característica desse clima temperado oceânico? Lembra? A influência da maritimidade. A maritimidade faz com que você tenha uma temperatura que não vai oscilar tanto assim e também eu tenho maior umidade mais equilibrada, ou seja, eu tenho baixa amplitude térmica comparado ao temperado continental. Bacana? Lá eu encontro um verão chuvoso e ameno e eu encontro um inverno pouco rigoroso e seco. Áreas e exemplo de lugar onde eu posso encontrar o temperado oceânico, Londres. Show de bola! Outro clima, o temperado continental. Comparado ao temperado oceânico, o temperado continental já vai ter maior amplitude térmica. Lá eu vou ter um verão quente e um inverno rigoroso. Exemplos de lugar onde isso vai acontecer: Moscou, Canadá, são exemplos. Bacana? Lembra da Copa do Mundo que rolou lá na Rússia? No meio do ano, lembra, Rússia, lá no norte, meio do ano a temperatura vai ser maior. Então, por isso que a Copa do Mundo vai acontecer nesse período do ano, normal acontece. Só agora no Catar que a parada mudou um pouquinho e a gente vai falar sobre isso. Bacana? Mas vamos lá. No meio do ano, na Rússia, a temperatura é maior. Então significa que a galera de lá não sentiu tanto as temperaturas baixas que normalmente são registradas no início e no final do ano. Perfeito? Outro clima, o desértico. O desértico é onde eu encontro
as maiores amplitudes térmicas diárias. Lá eu encontro uma variação gigantesca das temperaturas do dia e da noite. Lá eu encontro temperaturas diárias acima de 50 graus e temperaturas à noite que podem chegar a 0 graus. Já foi visto neve no deserto do Saara. Já foi visto neve no deserto do Saara. Parece estranho, parece incomum, mas não é tão incomum assim. Isso acontece naturalmente. Então lá eu tenho uma baixíssima umidade. E por quê? Porque as massas úmidas, as massas marítimas, não conseguem chegar com força nessa região. Elas vão perder intensidade. Exemplo de um lugar que isso acontece. Se liga. Imagina que você está no Chile, beleza? Lá no deserto do Atacama. Como é que essa parada acontece? Imagina que do oceano está chegando uma massa quente, úmida. Está chegando ali, ó, freneticamente em direção ao Chile. Está indo ali, está levando umidade, todo mundo ali feliz, umidade, vem. Sendo que ao sul está passando uma corrente fria, uma massa fria. Essa massa quente bate nessa massa mais fria. E quando essa massa quente bate nessa massa mais fria, essa umidade que ela estava carregando vai desabar ali no oceano. O nome dessa chuva é chuva frontal. Show de bola? E aí ela bate e depois vai acontecer o quê? Essa massa quente, ela vai perder a sua força de levar a umidade para lá. E isso é um ciclo que sempre acontece. Massa quente chegando, esbarrando na massa fria, trazendo umidade para essa faixa aqui do oceano e não conseguindo levar umidade para o continente. Essa massa fria fica quente, depois ela vai, segue o caminho dela e o ciclo continua. O nome dessa corrente e desse fenômeno é corrente de Humboldt. É um exemplo de como o deserto é porque lá você não tem umidade. Beleza? Outro clima que a gente pode apontar, o clima de monções. A gente vai encontrar muito clima de monções no sul da Ásia, sudeste asiático. Como isso acontece? Lembra de um fator que é muito importante: circulações atmosféricas. O vento, quando circula pela atmosfera, ele vai sempre circular de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. As áreas de alta pressão atmosférica, eu encontro ali temperaturas mais baixas. As áreas de baixa pressão atmosférica, eu encontro temperaturas mais elevadas. Então vamos supor que aqui eu tenho o sul da Ásia, beleza? É o período de verão no sul da Ásia, hemisfério norte, linha do Equador. Aqui eu tenho o Oceano Índico, então o Oceano Índico, e aqui eu tenho o sul da Ásia. Se no sul da Ásia, no hemisfério norte, vai ser verão, significa que aqui embaixo, no Oceano Índico, é o inverno. Show de bola, entendi isso. E se aqui em cima é verão, significa que vai ser uma área de baixa pressão, porque as áreas de baixa pressão são áreas onde eu tenho temperaturas mais elevadas. E nas áreas abaixo dessa linha do Equador, eu tenho uma área de alta pressão, onde as temperaturas são mais baixas. Perfeito? Lembra que a gente falou, na circulação atmosférica, os ventos sempre saem de alta para baixa pressão. Então vão sair aqui do sul em direção ao norte, levando umidade para o norte. A isso nós damos o nome de monções. Então, no período de monções, de verão, nesse caso daqui, eu tenho temperaturas elevadas e com bastante umidade. E no período de inverno, eu tenho temperaturas pouco rigorosas, não muito frias, mas vai ser seco. Bacana? Beleza? Outro clima, o clima tropical subúmido, ou tropical continental, ou tropical só tropical, enfim, várias nomenclaturas que podem receber. Qual vai ser a característica desse tropical? Lembra quando a gente falou lá sobre os climas do Brasil? Lá eu encontro um verão chuvoso e um inverno mais seco. A amplitude térmica lá vai ser maior, mas obviamente não vai ser tão grande quanto, por exemplo, o tropical continental. Lá eu encontro uma média térmica de mais ou menos 20, 25 graus. Bacana? Lá eu encontro umidade que vai variar de 1.500 a 2.000 milímetros ano. E um outro clima que tem, o clima tropical úmido,
que é o que a gente pode encontrar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde por causa da massa úmida eu tenho maior umidade chegando, uma umidade mais equilibrada durante o ano. Bacana? E a umidade vai ficar equilibrada e a temperatura não vai oscilar tanto. Show de bola? Exemplo de lugar que eu posso encontrar isso, no Peru. Exemplo de lugar onde eu posso encontrar o tropical subúmido, lá na Austrália, por exemplo. E, por último, mas não menos importante, o clima subtropical, onde eu posso encontrar o clima subtropical. Exemplo, Estados Unidos, o estado de Nova Orleans. Pegando o Brasil, eu vou encontrar aqui no sul do país. Bacana, características desse subtropical. Eu vou encontrar entre as áreas de trópicos, ali nas áreas entre as zonas temperadas e as zonas tropicais. Beleza? Então, áreas entre as zonas temperadas e as zonas tropicais é onde eu consigo encontrar o clima subtropical. Chuva bem distribuída durante o ano e a amplitude térmica vai ser maior. Certo? Exemplo de lugar, Estados Unidos, como a gente falou, e também aqui no Brasil. Bacana? É isso, meu povo. Trouxe aqui algumas características de climas do mundo e as suas principais ocorrências e onde a gente pode ver isso tudo. Certo? Um grande beijo a todos. Continua com a gente. Dá aquela curtida, dá aquela tocada no sino e comenta aí se você está curtindo, se quer saber de algum assunto que tenha mais curiosidade. Beleza? Tchau, tchau, meu povo. Grande abraço.